a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4. Sobre o que Jesus está sendo tentado no deserto? Sobre a sua identidade como filho de Deus. Como filho de Deus, Jesus foi discipulado pela palavra de seu Pai. Lucas 2:52 descreve que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça perante Deus e os homens. Em outra parte, o Evangelho descreve ele, enquanto crescia, pego no templo, ministrando as Escrituras para os mestres, os quais se admiravam da sua sabedoria. Jesus foi, como filho de Deus, discipulado pela palavra do seu Pai. Aos 30, adulto, já discipulado, sendo batizado por João Batista, Mateus capítulo 3, Jesus recebe o selo do Pai sobre sua identidade. Quando saía das águas, se ouviu do céu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E após ser batizado e ter o selo do Pai sobre quem ele era, Jesus agora é tentado no deserto, justamente sobre sua identidade. O discipulado gera a identidade e a identidade gera a movimentação correta. Porque já tinha sua identidade bem resolvida, Jesus foi ao deserto. A movimentação de Jesus foi ir ao deserto jejuar. Ali ele não daria pão à sua carne, porque ele não se moveria por este pão que perece. Ele se moveria para cumprir, para fazer a vontade de Deus, seu Pai. E ali, no deserto, ele não daria à sua carne o conforto do dormir numa cama, o conforto da casa, da mesa, porque ele não viveria por este conforto, por essa conquista, pelo desfrutar destas benesses temporárias. Na verdade, ele viveria para edificar a igreja, uma família para Deus. Viveria para servir seus irmãos, os outros filhos de Deus, e edificá-los como casa do Pai, como família de Deus. O discipulado gera a identidade gera a movimentação correta. O diabo tenta Jesus a uma movimentação meramente terrena e humanamente caída. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te para que os anjos venham e te sustentem. Se tu és o Filho de Deus, Satanás está tentando Jesus a uma movimentação errada. Movimente-se pelo pão e, tendo pão, fica claro que você é filho. Movimente-se por um sinal de Deus, por um milagre, por uma providência de Deus, e pela providência se identifica que você é filho. Essa é a movimentação errada, promovida por Satanás. A movimentação certa é: faça a vontade de Deus, obedeça o Pai, cumpra aquilo que o Pai preparou para você, que você tem que fazer como filho. Viva para os seus irmãos, para o reino. E nisto se comprova a sua identidade, é a movimentação correta. Mas a estratégia de Satanás tem sido incentivar o povo de Deus a correr pelo pão, para se sentirem filhos. O Pai pôs o pão na mesa, a correrem pelo conforto, pelas conquistas, para se verem como filhos. O Pai está me abençoando. Não, isso não autentica você como filho. O que autentica você como filho é: eu estou obedecendo ao Pai.
Eu estou me movimentando segundo os padrões, os princípios, os valores do reino do Pai. O intento do diabo é que, pela movimentação errada, os filhos de Deus terminem se prostrando aos seus pés e o adorando. O verso 8 revela que o diabo insiste com Jesus e diz: eu te darei tudo se prostrado me adorares. Quantas igrejas estão hoje oferecendo pão para que os filhos de Deus se sintam filhos, como se essa fosse a movimentação que Deus quer, estão oferecendo conforto e as conquistas, e você vai prosperar porque você é filho. Quantos cristãos estão correndo por essas coisas? A quem estão seguindo? Como filhos de quem estão se comportando? Como filhos de Deus ou do diabo? Estão se prostrando perante Deus como seu Pai pela obediência? Ou se prostrando aos pés do diabo como seu pai pela concupiscência? O discipulado pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, gera uma crise de identidade e uma movimentação errada. O discipulado pela palavra, como filho de Deus, pela palavra do Pai, gera a identidade correta e a movimentação correta. Para onde Jesus vai após vencer a tentação? Após vencer o tentador? Para onde ele vai depois do deserto? Depois da tentação, para onde Jesus vai? Jesus foi usar o poder que tinha para transformar a vida das pessoas. Jesus foi achar pessoas para discipulá-las como seus irmãos, como filhos de Deus, pela palavra. Jesus foi se sacrificar pela igreja, pela família de Deus, pela família dos filhos de Deus, para tornar todos um só corpo, casa de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor. Jesus foi discipular, gerar identidade, para que depois esses filhos, essa igreja, tivesse a movimentação correta. Essa é a movimentação dos filhos de Deus. Viver para fazer a vontade do Pai. Viver para servir uns aos outros. Edificar um ao outro como família. Viver pela glória eterna. Viver como filhos em obediência. Pelo prazer do relacionamento com o Pai. Fazer porque é filho. Se mover porque é filho. Essa é a movimentação dos filhos de Deus. Estarem servindo um ao outro. Até que ele venha.